Bom, voltamos aí. A gente fez uma introdução e agora a gente vai falar sobre quais são as características para pastorear, para ser um pastor de ovelhas. O que eu quero dizer para vocês, tias e tios? Tia Val, você tá falando que a minha função é como se fosse a do meu pastor, certo? Certo, é isso aí. A sua função com o seu rebanho, com as suas crianças, no seu departamento, com as crianças, porque nós estamos falando de liderar crianças hoje, é a mesma função do seu pastor. Ah, tia Val, então significa que eu sou pastora de ovelhas. Então eu faço o que eu quero aqui no meu departamento, eu mando aqui porque eu sou pastora, né? Eu posso fazer o que eu quero e não preciso dar satisfação, não preciso... Não, tá errado. Eu estou dizendo que a sua função é igual a do seu pastor, mas você tem um pastor, você também é ovelha. O que nós vamos trazer aqui é ensinar vocês a liderar suas crianças com a metodologia do pastor, entendeu? Tudo que você for fazer, você precisa da autorização do seu pastor. Ah, eu sou pastora de ovelhas, então eu vou trazer isso para minhas crianças e não vou comunicar com o pastor, não vou falar nada porque eu sou pastora de ovelhas. Aprendi no curso que eu sou pastora de ovelhas e aí eu mando, eu faço, eu aconteço. Gente, não é assim. O pastor de ovelha, ele precisa ser obediente. O pastor, a ovelha precisa ser obediente ao seu pastor. Ela é dependente do seu pastor. Você vai pastorear as crianças, você vai usar a metodologia de pastoreio para suas crianças, mas você é ovelha. Você é ovelha. Você é ovelha, você tem pastor. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser obediente à voz. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. Olha que coisa mais linda. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Lá em João 10 fala isso. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Você tem um pastor, seja obediente ao seu pastor. Faça aquilo que está debaixo da bênção do seu pastor, tá? Não tô ensinando ninguém a ficar rebelde dentro da igreja, hein? Pelo amor de Deus. Não estou ensinando isso. Estou ensinando você a ser obediente ao seu pastor. É isso que eu estou ensinando, tá? Você vai usar a metodologia, o que é o pastoreio, para suas crianças. Tá certo? Entenderam? Tá bom? Então vamos lá. Então vamos para a característica de um pastor. O que você precisa ter, o que você precisa fazer, o que você precisa ser para pastorear o seu rebanho precioso, que é os seus pequenininhos, tá? Que é as suas crianças. E aí nós vamos entrar no contexto aqui. Vamos começar. Eu fiz um slide, tá? E aí eu vou estar colocando para vocês aqui, tá? Direitinho. Os slides. Para vocês poderem acompanhar durante a aula, mas também vou pôr lá no grupo, tá bom? E eu coloco aqui bonitinho aqui para vocês poderem acompanhar junto comigo. Característica de um pastor de ovelha. Se nós formos abrir lá em João 21, uma palavra muito conhecida. Palavra muito conhecida, irmãos. As tias, né? Nós usamos esse versículo muito. E eu quero deixar ele para vocês também, tá bom? João 21, versículo 15, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro. 3 vezes ele perguntou: Simão, Pedro, tu me amas? E aí, a primeira vez em que Pedro respondeu para ele que sim, Jesus disse o que para ele? Apacenta os meus cordeirinhos, os meus cordeiros. Deus nos compara com ovelhas. E os cordeiros e os cordeirinhos são os filhotes das ovelhas. Então, os cordeirinhos são as nossas crianças, são os nossos pequenininhos. E aí Jesus, para você ver que Jesus não esquece das nossas crianças hora nenhuma, tempo nenhum. Ele não esquece dos nossos pequenos. Jesus ali naquele momento estava dizendo para Pedro primeiro apacentar os cordeiros. Jesus deu prioridade para as crianças. Deu prioridade para as crianças. Apacenta os meus cordeirinhos. Sabe, eu quero fazer a mesma pergunta para você. Reflete aí. Pensa um pouquinho. Jesus, já imaginou Jesus falando para você? Já pensou? Jesus falando com você? Olha, vou falar para mim. Tia Val, você me ama? Faz aí essa pergunta para você, faz. Faz aí com teu nome. Faz com teu nome. Faz com teu nome. Você me ama? Aí você responde para Deus assim: sim, Senhor, te amo. E aí ele te fala assim, ó: apacenta os meus cordeirinhos. Olha o que Deus colocou na tua mão. Olha, tua mão, tá a mão aberta. Aí Jesus fala assim, ó: apacenta os meus cordeirinhos. Olha a responsabilidade de Deus colocando na tua mão. Olha aí, olha. Abre a tua mão aí, abre. Faz esse ato profético. Abre a tua mão aí. Abre a sua mão aí onde você está agora vendo esse vídeo. Abre aí. Abre aí. Sinta. Sinta. Ouve. Ouve Deus falando para você assim, ó: apacenta os meus cordeirinhos. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Deus não falou assim, ó. Jesus não falou assim pra você não, ó. Fique 2 horas com as crianças lá na sala. Leva as crianças pra colorir lá na sala. Deus não falou assim não. Leve as crianças para brincar de massinha lá na sala. A palavra que Jesus usou foi apacentar. Apacentar. Apacentar é cuidar em todo tempo. Cuidar. Nós vamos aprender quais são as características. Quais são as características agora? Vamos iniciar. Amém? Primeira coisa, o pastor de ovelhas precisa conhecer as suas ovelhas. Primeira coisa, o pastor precisa conhecer as suas ovelhas. Pensa, olha só para vocês verem. As ovelhas, elas são uns animais muito dóceis. Elas não são bravas, elas são dóceis, tranquilas. Mas as ovelhas, Deus fez essas ovelhas, sabe? E elas não conseguem se defender sozinhas. Essas ovelhas, se você vê os outros animais, alguns têm garras, alguns têm uns dentões assim, alguns têm venenos, não é? Se você for olhar, toda a cadeia, né, de animais ali,
você vai ver que cada um deles tem uma característica de defesa. Os animais, eles são criados, cada um tem a sua característica de defesa. Até aqueles que você tá em casa, por exemplo, você tem um cachorrinho em casa. Mas se acontecer uma coisa, você passar e não ver, por exemplo, e pisar em cima dele, a defesa dele vai ser entendeu? É uma defesa, né? Então, são animais que cada um, se você for analisar, tem uma defesa, né? Ele passando ali, às vezes ele não vai fazer nada, mas se você encostar nele, até um escorpião, né, por exemplo, que é pequenininho, venenoso, se ele estiver ali eu não encostar nele, ele não vai me picar. Mas se eu pressionar ele, eu não vi, coloquei a mão em cima, automaticamente ele vai vir e vai me picar. Então é uma defesa. Então os animais têm defesa, mas a ovelha, ela não foi feita com defesa. Ela não sabe se defender. A ovelha, ela é dócil, ela é domesticável, mas ela não sabe se defender. Então ela precisa de alguém que a defenda. Ela precisa de alguém que a defenda. Para você entender que Deus, que ela não tem nenhuma habilidade. Tem animais que têm habilidade de luta, né, e tal. Ela não tem nenhum tipo de habilidade assim. Ela não tem esse tipo de habilidade de entender, de defesa. Ela é a ovelha, ela enxerga muito pouco. Ela não enxerga bem. Ela enxerga pouquíssimo. Ela ouve bem. A ovelha, seus ouvidos são excelentes, mas a sua visão é pouca, sabe? Então, assim, ela não tem faro também muito aguçado, muito bom. Então, ela, por exemplo, se ela chegar para comer, se ela não tiver, se ela tivesse, ela come outras coisas. Ela junta com os lobos e come outras coisas se ela não tiver um pastor para guiar. Ela come outras coisas. Ela não come só o que é o capim. Ela não vai comer só capim, ela vai comer outras coisas porque ela tá sem o pastor, sem orientação, sem defesa, sem nada. E aí ela junta com os lobos e aí comam outras coisas que não é bom para ela. Então o pastor, ele precisa conhecer as suas ovelhas. Primeira coisa, conhecer as suas ovelhas. Bom, isso é a ovelha, o animal. Agora vamos jogar isso para nós e para as nossas crianças, que é para quem nós vamos pastorear. As nossas crianças também, ela também enxerga pouco, ela está em construção. Você pode ver que criança é fácil de você conseguir envolver. Você vê a inocência ali, entendeu? Ela é dócil. A criança, ela é mansa, ela é dócil. Pra você ver como que é fácil você envolver uma criança. Se você chegar com um jeitinho, oferecer alguma coisa, raramente alguma criança não vai com você. Se você fizer esse teste de chegar numa criança com jeitinho, der alguma coisa pra ela, falar, vamos ali, a maioria vai com você. Mesmo sendo, às vezes, pai e mãe falando que não é pra ir, que não vai com estranho, mas a maioria das crianças, elas vão. Olha pra você ver como que é as coisas. A criança, ela nós, né, estamos falando de ovelhas, então nós vamos comparar todas as atitudes de ovelha com as nossas crianças, tá? Com a atitude das nossas crianças. Então, isso significa que se você tem um departamento, se você tem aí 8 crianças, 5 crianças, 10 crianças, né? Gente, eu estou... vale para tudo, né? Para todas as igrejas, pequenas, grandes e tal. Mas eu não sei se é porque a minha igreja não é uma igreja muito grande, e aí eu sempre tive que trabalhar com uma sala só, salinha pequena, apertada. Gente, não é a realidade de todo mundo. Às vezes a gente chega num lugar, numa igreja, e você olha assim, e aí tem tantas salas, tudo organizado, tudo bonitinho, né? E às vezes a realidade da nossa realidade na nossa igreja não é essa. A nossa realidade, às vezes, é ter uma sala. Às vezes, tem igrejas que não tem nem isso. Então, não tem como a gente bater o pé, às vezes, e falar, pastor, sabe? Não tem como. Por quê? Porque é a realidade da nossa igreja. Às vezes, é um salão alugado,
Então nós não podemos coisar, porque tem muitas pessoas que estão no salão que é alugado, e aí esse salão alugado não tem condições de ter a sala. É só aquele espaço ali. Às vezes o pastor não tem nenhum gabinete, o pastor não tem nenhum lugar, entendeu? E não tem como aumentar nem nada, é um salão alugado. Então, sim, nessa realidade, olhando para essa realidade, todo esse curso vai ser focado numa realidade assim, em que as tias trabalham em uma sala, só tem uma sala, é sala mista, todas as idades ali junto, tá? Então, olha só, vocês estão com as suas crianças e você precisa conhecer cada uma delas. Ah, essa é mais tímida, essa é mais extrovertida, essa é mais... Fala muito, muito falante, meu Deus! Nossa, esse é bagunceiro, meu Deus do céu! Então você precisa conhecer e saber o nome de cada uma delas. É função do pastor conhecer as suas ovelhas e saber a função de cada e saber o nome de cada uma delas, a saber o nome de cada uma delas, a chamar pelo nome. Então, conhecer as ovelhas é necessário. Você precisa conhecer cada criança do seu departamento, tá bom? É procurar a fundo, é ver a fundo, é conhecê-las, como que ela é, não só no momento que ela tá com você, como ela é no tempo dela, fora dali. Então, o pastor de ovelha precisa realmente conhecer. Quando a criança chegar na sua sala e ela chegou um pouquinho cabisbaixa, um pouquinho triste, você precisa ver que ela tá triste. Ué, aconteceu alguma coisa ali com o João. Você poder conversar, poder chegar, chamar, ver o que aconteceu, se você pode ajudar, entendeu? Se for preciso de chegar em mãe, em pai, conversar. Então, assim, são coisas que você precisa estar atento às emoções das crianças, conhecer o jeitinho de cada uma delas, tá bom? Precisamos conhecer as nossas ovelhas, precisamos conhecer as nossas crianças, tá? Item 2, alimentar. Nós vamos fazer no próximo vídeo.